Legal. Em relação à pregação do Evangelho, pergunta 2. Qual o perigo da igreja se distanciar da cultura? Em relação à pregação, a igreja vai pregar o Evangelho. E aí, qual o perigo dela se distanciar da cultura em nome da pregação do Evangelho? Bom, eu acho que se a igreja fizer isso, o que pode acontecer, né, é ela se tornar uma igreja relevante. Né? Ela tem uma mensagem que é fiel, uma mensagem que é correta, mas dependendo como essa mensagem está sendo transmitida, né, dependendo do número de empecilhos, ela pode acabar se tornando uma igreja relevante. Né? E infelizmente muitas igrejas morreram, né? Eu falo assim, igrejas locais, né? Igrejas locais, não a igreja de Cristo geral, né? Mas muitas igrejas locais fecharam as portas porque se tornaram irrelevantes, né? Se distanciaram demais das pessoas, já não respondiam às perguntas daquele tempo e acabaram fechando as suas portas. Então acho que o risco que a igreja corre ao se distanciar, ao se afastar demais da cultura, é porque as pessoas que estão ali são pessoas que estão envolvidas, né, no meio daquele povo, é se tornar irrelevante. Né? Para que serve um médico, sinceramente, se ele se recusar a atender o doente? Para que serve um advogado se ele se recusar a atender uma pessoa toda atrapalhada na vida? Qual a utilidade de um pastor se ele se recusa a cuidar de uma ovelha? Se a igreja tiver nojo do mundo e se afastar do mundo, ela é inútil. E quem vai fechá-la não é ela não, é o próprio Jesus, porque é Ele que abre e fecha e ninguém abre. É a mais alta traição da igreja. Ela não pode nem pensar em fazer isso. É muito séria essa pergunta aí. Tem um missiólogo que vai dizer, né, que não tem sentido, né, a igreja existir se ela não estiver vivendo em missão, né? Uma pergunta aqui sobre, quando a gente falou das músicas, pergunta 3, isso é importante, que não sei quantos músicos nós temos aqui, né? Mas como lidar com a possibilidade de músicos que são cristãos tocarem músicas mundanas, entre aspas, sendo que esses são músicos por profissão? Então o cara é profissional, ele vive da música e ele é cristão também. Como que concilia isso? É possível? Qual a possibilidade dos músicos serem cristãos e tocarem músicas mundanas, né, como são consideradas, sendo que essa é a profissão dele? É possível, não é possível? Rapaz, essa eu vou deixar o pastor Lima responder primeiro. Eu acho que é muito fácil, assim, se é uma pergunta encomendada, ela é pecaminosa, né? Porque, entendeu? Mas eu acredito que você tem que pagar o preço. Eu acho que qualquer profissão, se o cara é cristão, o Evangelho converte a profissão do cara também. Ele tem que assumir essa responsabilidade diante de Deus. Se ele vai tocar uma música literalmente mundana, que prega contra Cristo, contra os valores cristãos, com a desculpa de que ele é profissional, eu acho que ele não está disposto a pagar o preço da cruz. Entendeu? Isso aí. Isso aí. Eu só ia questionar a expressão mundanas, né? O que está sendo considerado música mundana, né? Se música mundana é música que não está dentro do rótulo gospel, né? Porque às vezes, quando alguém fala música mundana, ele está dizendo uma música que não é gospel, uma música que não é cristã, né? Então, se mundano se esse termo mundano foi colocado aqui nesse sentido, aí eu acho que esse é o sentido equivocado. Porque para mim música mundana é uma música que contraria os princípios do Evangelho. E tem muitas músicas que não foram compostas por evangélicos, né, que não são mundanas, né, porque não contraria nenhum princípio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Então, assim, depende do tipo de música que essa pessoa está tocando. Agora, se é uma música que claramente ela afronta todos os princípios do Evangelho, todos os princípios da Palavra de Deus, aí é algo a ser pensado mesmo. Porque aí é um cristão, né, um servo de Jesus, defendendo algo
né, cantando algo, incentivando algo que ele, teoricamente, não crê, né? Ok, então, se não for nesse sentido mundano, né, o que a Bíblia chama de mundano, viver da profissão como músico, aí não vai ferir o evangelho, né? Aí isso vale para qualquer profissão. Sim. Aí você sai da área da música, qualquer área. Se o cara quiser um exemplo de um advogado, o cara sabe que aquela causa é de corrupção, que o cara está todo enrolado e ele fica dizendo uma coisa que não é, porque ele quer ganhar, diz que vai precisar viver. O evangelho diz que Deus nos sustenta, cara. Então o advogado não vai defender uma causa corrupta, ele não pode fazer isso. Isso vale para todas as profissões. Legal. Acho que essa é a ideia mesmo. E aí, acho que foi falado um pouco aqui, né? Mas nesse mundo que a gente é chamado do mundo pós-cristão já, né? O nosso mundo, a gente não tem mais aquela herança cristã que a gente tinha alguns anos atrás, né? Nesse mundo pós-cristão, como a gente pode ter uma igreja inserida na cultura sem deixar a verdade? Acho que aí voltando ao tema, né? Que foi abordado. Cara, tem que conhecer e crer no evangelho. Se a igreja se distanciar do evangelho, ou seja, deixar de refletir o evangelho constantemente, ela deixa de ser igreja, cara. Ela perde. Então o segredo é estar sempre com o evangelho na mente e no coração. E para isso acontecer, você tem que estar pregando o evangelho o tempo inteiro, dentro e fora da igreja. Ela tem que ser bíblica, ela tem que conhecer a essência do evangelho. Os pastores têm que ser bons de Bíblia, cara. Porque o pastor é o que cuida das ovelhas. Se a gente tiver pastores mal formados, caras que não conhecem, não creem no evangelho, ou que conhecem, mas não crê, vai dar problema. O segredo é conhecer e crer. Aquelas 3 palavras do Agreste de manhã, como é que era mesmo? É ouvir, entender e crer. É ali, é aquela trindadezinha ali. Manter a igreja sempre no time ali. Porque se a igreja crê, cara, pode vir o que vier. O evangelho é poderoso e indestrutível. O lugar dele é na igreja. Se ele está na igreja, está bacana. Acho que é isso aí mesmo, para ela ser inserida sem deixar a verdade, é crer na verdade, pregar a verdade. Muitas dessas igrejas que lutam para pregar o evangelho de maneira contextualizada, nós comentamos aqui a princípio, a gente conhece algumas que vêm lutando, pode dar uma olhada nas mensagens, nos sermões, há uma preocupação com o evangelho. Então, se você de fato entendeu o evangelho ganhou o seu coração, e você crê na autoridade do evangelho do Senhor Jesus Cristo, não tem como essa igreja deixar a verdade, né? É crer de fato, viver essa verdade, proclamar essa verdade. Legal. Tem uma última pergunta. E aí, na tentativa de contextualização, não sei se vocês já ouviram a Bíblia Freestyle, né? Se a Bíblia Freestyle e a Bíblia versão A Mensagem, elas são 2 tentativas de contextualização bíblica do século atual, do século XXI. E se são, qual a opinião de vocês sobre essas versões, se vocês conhecem, e como ter o cuidado de contextualizar para diversas e variadas tribos urbanas sem desrespeitar o Evangelho? Então, conhece as versões, né? A Mensagem, a Freestyle? Sim. A mensagem, eu acho que muita gente conhece essa mensagem, né? Essa Freestyle já é um pouquinho mais... não sei se todos têm acesso, mas quem conhece a mensagem e gosta da versão da mensagem, essa é mais escancarada ainda, né? A Freestyle, né? Naquele texto lá de Atos 2, quando aqueles judeus eles vão zoar dos discípulos de Jesus, que eles são embriagados. Mas que isso, esse pessoal é embriagado, 9h da manhã, esse pessoal já está embriagado. Então a Freestyle coloca, mas que é isso, esse bando de corintiano maloqueiro, né? Para contextualizar, entendeu? Ela contextualizou bem nessa parte aí. Mas eu acho que bom, se você pegar o Novo Testamento, o grego que foi escrito no Novo Testamento, é chamado de grego koiné. A palavra koiné é uma palavra grega, né, que significa comum. O grego que o Novo Testamento foi escrito era o grego da dona de casa. Era o grego que o pessoal simples, né, a população falava, não é o grego dos clássicos, não é o grego dos filósofos, é o grego de gente simples. Então, se Jesus estivesse transmitindo, penso eu, né, se Jesus estivesse transmitindo as palavras dele, o evangelho, no nosso tempo, a linguagem que ele usaria seria
uma linguagem muito aproximada de uma NTLH, de uma mensagem. Ele usaria uma linguagem que as pessoas entendem. Ele não usaria um português arcaico, né, um português aí de anos e anos atrás. Então, mas é lógico que sempre tem que tomar cuidado, né? Essas Bíblias, na verdade, elas são paráfrases, né? Então, a paráfrase sempre tenta interpretar o texto, né? Não é uma tradução literal, palavra por palavra, né? Então, o tradutor, ele lê, ele tenta entender, e a tradução é uma interpretação. Então, é lógico, é um ser humano que está fazendo isso, ele pode errar, como de fato nós temos vários erros e equívocos, né? Nessas traduções da Bíblia aí. Mas eu sempre digo que toda tradução da Bíblia é boa e toda tradução da Bíblia é ruim, né? Porque não existe uma tradução da Bíblia que seja 100%, né? Porque pode acontecer de uma outra palavra, naquele contexto, ela poderia ter sido melhor traduzida, né? Porque eles estão traduzindo, são seres humanos que estão tentando traduzir a Bíblia Sagrada, né? Daí a importância de todos nós, não sei se eu falo isso, né? De todos nós conhecermos pelo menos um pouquinho, assim, né? Pelo menos ter um software lá no nosso computador, assim, né, com a Bíblia na língua original, né? Quando você estiver com dúvida, aí você não precisa conhecer o grego e o hebraico, mas você clica em cima da palavra e o software te dá como que é a palavra no grego ou no hebraico, para te dar uma tradução, para você, pelo menos, ter uma noção, né, de alguma coisa. Eu acho que isso é importante, né, para os cristãos. Eu acho que senão nunca deve ser problema. Não devemos ver isso nunca como problema, como bênção. Claro que, como você disse, tem traduções, versões, paráfrases, e tudo é tentativa de atingir, cara. Isso é Bíblia. Quanto mais Bíblia, melhor. Se você não gosta, se ofende aí com alguma coisa, não compra. Não lê, cara. Entendeu? Deixa. Se o cara é do São Paulo, do Palmeiras, né, cara? Entendeu? Se do Corinthians não vai comprar essa daí, essa nova. Não vai não. Entendeu? Mas tem para todo mundo, cara. É uma bênção isso aí. Não esquenta com isso, não. Isso não é problema, não. Legal. A gente acabou aqui as perguntas, mas eu queria que vocês pudessem pegar o tema aqui, como a gente está fechando, e a gente ainda tem alguns minutinhos, para fazer um resumo. O que a igreja e o evangelho e a cultura têm a ver, assim, de uma forma, na visão de vocês, desses três temas, né, que foram abordados aqui o dia todo hoje? Qual que é a ligação entre a igreja, o evangelho e a cultura? Dá para viver, um sobrevive sem o outro, um precisa do outro, o que depende, como que seria esses temas se eles fossem isolados, né, um do outro? Ok. Bom, eu acho que eu não consegui vir desde o início. Cheguei aqui na palavra, o pastor Samuel estava falando quando eu cheguei, mas por tudo que eu pude ouvir aqui, nós estamos saindo daqui bastante desafiados, né, pelo Senhor Jesus. A gente ouviu muito conteúdo do Evangelho, né, e conhecimento gera responsabilidade. Então nós temos tremenda responsabilidade, principalmente diante desses temas aqui, né. A igreja é a comunidade do Senhor Jesus. A igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus em missão no mundo. Ela precisa ser uma comunidade missional, uma comunidade voltada para os de fora, uma comunidade engajada na missão, em todos os lugares onde ela está. Essa igreja, que é a comunidade de Jesus, ela tem uma mensagem poderosa para transmitir, ela tem uma mensagem que de fato transforma vidas. E a gente precisa acreditar nisso, que o Evangelho transforma vidas, né? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo transforma vidas e precisa ser sábia e relevante, aproveitando os pontos de contato com a cultura que está inserida, né, o local onde essa igreja está inserida, tendo que pregar esse evangelho para transmitir uma mensagem que seja bíblica e relevante. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, né, penso eu, diante desses temas que foram trabalhados aqui durante todo esse dia, né? Somos nós ali, né? Eu vejo assim, ó. Mas somos nós, os salvos, a igreja. Nós temos o Senhor Jesus, que é a mensagem, nós, Ele e os não salvos. A parte da igreja não salva está aqui, ó. Ali tem só uma parte da igreja já salva. Ela vai se completar. Falta completar o número dos selados. É Jesus, o Evangelho, a mensagem que salva. Cara, é uma coisa muito forte esse tema. Nós, Jesus e o mundo endiabrado aqui, ó. Com a sua cultura aqui, ó. O mundo já é maligno, gente. Entendeu? Ele é o príncipe do mundo, ó. E aí, achando o pecado que se transformou em arte, né? Relevante.
achando relevância no pecado, fazendo propaganda, marketing do pecado, né? E olha que coisa bonita, nós ali, cara, já salvos, amém? Já temos Jesus, amém? Já somos lavados, cara. E Jesus, cara, espera tudo. Ele é parceiro nosso. Vamos lá, gente, não vamos correr da cultura, não vamos parar de demoniar a cultura, sabendo que ela é possessa. Entendeu? Sabendo que ela jaz no maligno. E nós somos enviados para ela. Olha que honra, ser enviado para ela. Você vai correr? Você vai colocar barreiras? Esse congresso hoje aqui, o Espírito Santo quer quebrar as barreiras, amém? Quebrar todas as barreiras e colocar nós lá na cultura dos caras, para pregar Jesus e completar o número dos salvos, amém? Então é um tema altamente relevante, importante, né, para hoje, para a nossa vida aqui, né? Amém?